que para vocês a vossa liderança é sentida, é pensada ou é intuída? Então, hoje vamos falar de estilos de liderança e de onde é que encontramos diferentes estilos em diferentes tipos. E faço desde já esse desafio. Quais são os tipos com quem eu tenho mais a aprender? Primeira pergunta. Quais são os tipos de liderança com os quais eu tenho mais a aprender? Segunda pergunta. Qual é o tipo de liderança que eu gostava de ter? Escolham uma das outras que gostariam de ter e apontem esse tipo. Estas respostas vão ser depois engraçadas para vocês cruzarem quando souberem as pistas de crescimento e a essência, está bem? De uma forma geral, há tipos que são tendencialmente mais líderes, ok? Portanto, temos tipos que naturalmente assumem melhor os processos de liderança. São eles o tipo 1, pela sua capacidade de planear, de ter os projetos muito organizados, está bem? Portanto, são muito diretivos e isso em equipas, especialmente em equipas grandes, é uma mais-valia ter alguém com este perfil. Por outro lado, os tipos 3, pela sua forma de falar altamente motivante e pelo exemplo que os outros querem seguir, não é? Portanto, são os chamados oradores motivacionais, muitas vezes, ou os inspiradores, e os tipos 8, pela sua energia, pela sua garra, acabam por ser altamente envolventes. Olá! Acabam por ser altamente envolventes e ter um perfil altamente dominante e líder, ok? Então, falando em estilos de liderança, 9 tipos de personalidade, 9 formas diferentes de liderar. Há algum que não seja capaz de liderar? Não. Porque por trás de todos os perfis estão pessoas e, portanto, muitas vezes nós temos que lidar com círculos de amigos, assumimos papéis de liderança. Podemos não ser formalmente líderes e podemos ser líderes informais importantíssimos, e também para quem trabalha em recursos humanos é muito importante perceber dentro das organizações quem são os seus líderes informais, porque muitas vezes conseguem resultados com as equipas muito mais eficientes do que propriamente os líderes formais, está bem? E quando falamos nesta distinção, falamos líderes formais são aqueles que normalmente têm o cargo e a chefia para, e líderes informais são pessoas que têm esta apetência e que os outros seguem de uma forma natural. Pode ser um par, muitas vezes até pode ser alguém que está abaixo de mim na hierarquia formal das empresas, mas que tem esta capacidade, ok? Então vamos lá iniciar aqui pelo tipo 1. O tipo 1 lidera por exemplo e pelos standards, ou seja, é um dos tipos com maior capacidade de liderança no Enneagrama e tem, pela sua correção, pela sua lógica de procedimento, tem uma liderança muito clara e que acaba por ser muito envolvente também, nesse sentido. Ou seja, eles são perfeccionistas, têm exigências altíssimas, a começar por eles, mas depois transmitem isto às suas equipas de trabalho, às suas famílias, aos seus círculos de amigos, e acabam por ter aqui uma dificuldade um bocadinho maior na delegação de tarefas, está bem? Eles querem mandar fazer, é difícil para eles, para tipo uns que acabem por sugerir que os outros façam têm dificuldade a delegar tarefas no sentido de deixar o outro fazer da sua maneira. Portanto, ele até como líder quer sim que o outro execute tarefas, mas como ele planeou as tarefas, está bem? Por outro lado, tendem a definir metas muito claras, como disse, acaba por ser uma liderança muito clara, muito justa e inspirar os outros a terem resultados com maior qualidade. Portanto, são pessoas muito importantes nas organizações para que os processos e os procedimentos sejam estabelecidos. É muito importante, normalmente os manuais de normas e os processos têm lá a mãozinha do tipo 1 que ajuda nessa clarificação de objetivos.
quando estamos a fazer um projeto. Sim, falando da liderança do tipo 2, é uma liderança completamente diferente, ou seja, estes lideram, nós lideramos com as nossas características principais também, não é? Portanto, lideram com a motivação e com a ajuda. Nós vamos encontrar sempre a porta de um líder tipo 2 aberta, está sempre disponível, não tem propriamente horários muito rígidos para receber os colaboradores ou para receber quem poderá ajudar. Está sempre sim disponível, está sempre online, agora com esta situação, disponível para ajudar os outros, e isto acaba por ser um bocadinho aquela figura do bonzinho demais. E o bonzinho demais, como líder, às vezes pode gerar inseguranças. Dependendo, obviamente, depois dos perfis da equipa que lideramos, é apreendido de várias formas. Ou seja, nós como, neste momento, por exemplo, eu estou a assumir um papel de liderança porque sou a oradora e a criadora de conteúdos deste projeto, e dependendo dos perfis que eu tenho desse lado, sei que alguns preferiam que eu desse uma agenda muito estruturada para poderem acompanhar quase como uma lição de escola, outros gostariam se calhar que eu tivesse uma postura mais formal ou que tivesse vestida de fato e gravata para passar uma imagem mais formal. Outros acham que eu sou pouco brincalhona ou muito brincalhona. Depende muito das equipas e, portanto, nós como líderes, especialmente nas empresas e nas famílias, quanto mais soubermos do tipo do outro, mais podemos adequar. E relembrem-se que somos sempre nós que temos que nos adequar, não são os outros. Isto, quer do ponto de vista do Enneagrama, nós já percebemos que não podemos mudar o outro, quer do ponto de vista da comunicação, quando há um erro de comunicação, a culpa está sempre no emissor, não é no receptor, está bem? Somos nós que não exprimimos corretamente e de forma adequada ao emissor. Sim, continuando com o tipo 2, eles são altamente motivadores e, portanto, têm estes sistemas de suporte para pessoas um bocadinho menos confiantes. É muito bom ter um líder do tipo 2, está bem? Porque eles sentem que têm sempre um apoio, aconteça o que acontecer, e são muito eficazes a identificar os pontos fortes de cada pessoa da sua equipa. Portanto, eles sabem exatamente qual é a melhor característica de cada pessoa da equipa e vão potenciar isso. Têm todo o gosto em dar as tarefas às pessoas que melhor as vão cumprir. Depois os tipos 3. Os tipos 3 aqui, líderes mais uma vez inatos. Dentro do Enneagrama encontramos os tipos 1, o tipo 3 e o tipo 8 como líderes naturais. E estes lideram por objetivos, planos e resultados. Portanto, são altamente orientados para resultados. Normalmente conseguem fazê-lo pela sua competitividade. Posso dar um exemplo muito claro de um filme que é o DiCaprio, o protagonista, e que tem a ver com depois a queda do Wall Street, não é? Que é o Lobo de Wall Street. E que o DiCaprio interpreta um personagem baseado numa pessoa, num caso real, que é altamente competitivo, e por isso ele leva a sua equipa a fazer cada vez mais e melhor pela questão dos resultados e do vejam, olhem para mim e façam como eu, porque vamos conseguir chegar lá e vocês vão ser melhor do que todos os outros. E este discurso pega muito, cola muito com o tipo 3. São pessoas altamente competitivas, focadas em metas, põem o sentimento um bocadinho de lado também, portanto muitas vezes são líderes frios, interpretados como líderes frios, até que as pessoas tenham alcançado os seus objetivos, ou seja, eles preferem não estar no processo e esperar pelo resultado e reconhecer o resultado, tal como fizeram com ele. Ele reconhece os resultados, a performance das pessoas. Como líder, é um ótimo comunicador, normalmente tem o dom da palavra e motivam as suas equipas com muito entusiasmo quando acabam por se dirigir a elas enquanto grupo, está bem? É raro um tipo 3 receber alguém no seu gabinete para falar um para o motivar, isso é mais do tipo 2. O
tipo 3 fala para a equipa, fala no palco, tem o seu púlpito, fala e motiva toda a gente e vai embora, ok? Líderes tipo 4. Os líderes do tipo 4 lideram com o coração, não é? Portanto, lideram com conexão, com empatia e com visão. Os tipos 4 são também muito sonhadores, tal como tipos 7, por exemplo, e tipos 9 de alguma maneira, mas aqui vamos fazer uma distinção já importante, que é o tipo 7 tem muito mais a questão da inovação e o tipo 4 tem muito mais a questão da visão de mudança, de fazer as coisas de forma diferente. E por isso, os tipos 4 usam a sua sensibilidade e a sua criatividade em prol da equipa, tá bem? Tentam que todos tenham uma voz dentro da equipa e tentam perceber que todos têm uma finalidade muito específica dentro de cada projeto. E por isso pedem sempre às suas equipas para deixarem um bocadinho de si no que fazem. Os tipos 4 acreditam sempre que há algo mais a ser alcançado e por isso é muito difícil para um tipo 4 pedir-lhe que faça algo em que não acredita, ok? Normalmente têm um lado vendedor comercial muito bom, até porque têm asa 3 e, portanto, se especialmente for a dominante, conseguem muito bem fazer esse papel, mas são péssimos vendedores no sentido em que não vendem aquilo em que não acreditam. E, portanto, se eles perdem a magia, seja pelo projeto, seja pela própria empresa, ou dentro de contextos pessoais, se perdem o encanto, deixam de conseguir envolver também os outros. Ai, tão verdade, dizes um tipo 4. Pois é. Isto pode causar resultados maravilhosos, no sentido em que podem muitas vezes ser resultados muito criativos, não é? Muito verdadeiros. Por outro lado, muito instáveis, e como líderes pode haver essa fragilidade, ou seja, espera-se à partida da liderança que seja um processo estável e que atribua algumas características como a confiança, a segurança em quem está a ser liderado. Portanto, o tipo 4 tem, sim, uma liderança muito bonita, não é? Muito sensível, porque consegue combinar aqui o lado artístico, a sua sensibilidade, com o seu lado humano fortíssimo, mas de uma forma um bocadinho instável. Depois, se ele está mal nesse dia ou nessa fase, não vai conseguir disfarçar para a sua equipa. Tipo 5 lidera, raras vezes, lidera normalmente equipas muito técnicas e lidera através de pesquisa, da análise dessa pesquisa e do planeamento. Portanto, percebemos que são racionais, que são analíticos, que prezam por todo este planeamento e controle e lógica das coisas, têm muita dificuldade em transmitir energia, ou seja, eles estão muito focados neles e não percebem qual é a importância de passar essa energia aos outros. Eles deviam ser motivados por si mesmos, pelos seus processos. Não é comum encontrarmos 5 como líderes. Quando acreditam que sabem mais sobre determinado assunto, tendem a falar mais do que a ouvir, que é algo raro. Portanto, só em 5 que encontramos em posições de liderança é que acabam por usar mais esse lado de palco, de falar, de expor, muito a questão do professor em tipo 5, e podemos quase descrevê-los como arrogantes intelectuais, ok? O tipo 5, se tem jeito para ensinar, não tem imenso jeito, ou seja, para ensinar, o tipo 5 como professor, por exemplo, é extraordinário. Como líder, por exemplo, motivacional, como orador, como agregador de pessoas, é que não. Está bem? Porque ele tem a emoção reprimida, põe essa emoção de lado e, portanto, normalmente eles são ótimos a conduzir processos, são ótimos, por exemplo, na questão das profissões preferidas do tipo 5, temos os cientistas e posições de alguma solidão até, ou seja, que não precisam de muita gente à volta deles, mas quando são postos em posições de liderança
por exemplo, num laboratório, são ótimos a ensinar os outros, não é? Têm esta questão, ou até mesmo como professores de base, e nós sabemos que os professores, de uma forma geral, ouvem menos do que falam, não é? Acabam por ser eles os oradores quem expõem e não estão tão disponíveis a saber quais são as necessidades da plateia, quando falamos até de plateias grandes. 6, que nós já conhecemos as tendências racionais, até de proteção, de regras, de sistemas. Aqui eles sim valorizam imenso a lealdade da equipa, tá bem? É ponto-chave. Eles preferem ter uma pessoa um bocadinho menos competente, mas completamente leal, do que o oposto. Sim? No entanto, o que eles mais valorizam como líderes, a postura deles, é a resolução criativa de problemas. Ou seja, se houver esta lealdade, se houver este lado pessoal, que há uma orientação para pessoas em relação ao 6, forte, depois é um líder que está muito disponível para resoluções criativas, desde que bem fundamentadas, está bem? Era aquele professor na escola que nos dizia todas as respostas são válidas, justifiquem. E se ele achasse que a justificação era bem construída, era valorizada. Por outro lado, têm imenso cuidado com o outro. Portanto, tem algumas características aqui de tipo 2 na questão de liderança, porque eles valorizam um bom relacionamento interpessoal, ou seja, a questão da confiança nas equipas, de serem lema de D'Artagnan, não é? De um por todos e todos por um. É muito baseado naquela questão da segurança do grupo e do exterior que o 6 procura e que falámos ontem. Por outro lado, o excesso de prevenção e de análise, não é? Nós sabemos que o 6 acaba por conseguir prever e planear o cenário A, B, C, M. Ok? Ele tem já cenários para tudo, do mais normal ao mais apocalíptico. Portanto, eles como têm todos estes sistemas de alarme e já pensaram em todas as soluções possíveis para todos os problemas que possam surgir, acabam por ser um bocadinho inseguros, ok? Como líderes. Isto pode ser sentido pelas equipas com alguma insegurança e com pouca clareza. E por outro lado, podem eles próprios ter estes pensamentos negativos e perderem o foco e acabam por procrastinar muito. O tipo 6, a característica que é muito comum, que é terem hiatos no seu percurso, ou seja, coisas que, obviamente, quanto mais trabalhados e mais seguros tiverem os 6, menos isto acontece. Esta questão de, no seu percurso, ou há assim coisas mais abruptas de não ter terminado determinado ano escolar, não ter terminado um projeto que até lhe era muito querido, mas parou, ou não fez um curso, mas não terminou porque achou que não estava suficientemente bem preparado, até coisas mais pequeninas, está bem? Projetos que acabaram por não avançar porque ele achou que no cenário H que podia dar um problema e portanto era melhor não avançar sequer com o A. Há estes hiatos. Isto pode acontecer, ok? Portanto, 6, mais confiança, porque vocês planearam muito. Tipo 7 é o líder mais criativo e mais fora da caixa, mas é mental. Portanto, as coisas também têm que estar ali com um plano de salvaguarda, ok? E têm que ter um contexto. Só que é um líder muito não convencional. Ou seja, para organizações mais formais ou para famílias mais tradicionais, agora sim é a Sofia Faustino, acaba por ter acaba por não ser bem vistos. Pode ser difícil integrar um tipo 7 como líder numa organização mais tradicional ou de maior dimensão, em que não há tanto espaço para improvisar, que é uma arte dominada excepcionalmente bem pelo tipo 7. E por isso, tipo 7 são muito persuasivos, eles se acreditam naquela ideia, se aquilo é para ir para a frente, é para ir para a frente. Por outro lado, o fluxo interminável das suas ideias pode confundir as suas equipas.
porque se nós formos fazer mind mappings, para quem não sabe, portanto, os mapas do nosso raciocínio, temos a nuvem central, qual é o objetivo, e depois começamos a fazer nuvens das possibilidades, não é? E no 7 são galáxias e galáxias e galáxias, e falta-lhes muitas vezes a questão do 1, ok? De organizar, de serem claros, de terem procedimentos, de começar e acabar. Como gostam de novidades, podem demorar a concluir estas tarefas, gera um bocadinho de falta de compromisso na equipa, não só pela demora, como por uma coisa que eles não conseguem disfarçar, que é se acham a tarefa chata. Certo? Confessem, setes, confessem. Tipo 18 são líderes naturais e por isso têm aqui normalmente o conceito de líder mais austero associado, tem uma liderança por estratégia e por ação grandiosa. Portanto, é para fazer o melhor em grande, em bom e com uma repercussão que façam muitas ondas. Aqui nós vemos alguns líderes históricos, alguns líderes de guerra, não é? Pela questão estratégica e de equipas, de comandar exércitos, normalmente é um 8 que vai à frente. E que vai à frente mesmo, ou seja, ele é o primeiro da linha, não se escuda cá atrás, porque lidera também por exemplo. São altamente impulsivos. E isto é uma característica que na liderança, às vezes, quem não arrisca não consegue determinados resultados, mas a impulsividade também pode ser vista para os colaboradores como algo demasiado arriscado. Por outro lado, é determinado e ele também está à frente na batalha, portanto é envolvente nesse sentido e confiável. Normalmente as equipas confiam muito em líderes do tipo 8, até porque os 8 são muito presentes, não é? Ocupam espaço, já referi também até no tom de voz muitas vezes, eles são poderosos. Eles gostam muito de ser líderes, portanto um tipo 8 tem toda esta carapaça, mas depois tem um coração completamente orientado para pessoas, quando à partida não se dá por isso, muito por imposição, não é? Exatamente, ou seja, o tipo 8 é muito de eu mando, vocês fazem, mas eu mando porque eu sei mandar, porque eu tenho o poder para mandar e vocês têm que obedecer, ponto. E quem não está nisto, sai fora. Ou é convidado a sair de uma forma muito bruta por um tipo 8. O tipo 8 aqui é muito... muitas vezes tem o melhor do coração posto na tarefa e palas nos olhos, não vê a forma como está a fazer. Acabam por ter aqui um lado muito ambivalente em relação às pessoas, mas gostam de tirar o melhor das pessoas. E verdade seja dita, os 8 normalmente são os líderes que melhor conseguem gerir as equipas de uma forma perfeitamente geral também, no sentido em que eles têm uma capacidade extraordinária de ver o melhor de cada um e ver o que a própria pessoa não está a ver. E, portanto, eles conseguem ir buscar estas características. Agora, o tipo 8 também tem a questão da lealdade, não é? Porque o tipo 8 ou estão comigo ou estão contra mim, não há meio termo, e ele cobra isto e gera com punho de ferro. Portanto, aqui não há grande hipótese ao lado mais criativo e mais flexível que tem, por exemplo, um tipo 7, está bem? Tipo 9. Líderes novos são raros, relativamente raros, pela questão da harmonia que eles querem constante na vida e do não conflito, está bem? Mas quando existem, e existem alguns bastante relevantes, quando eles decidem assumir essas posições de liderança e implementar mudanças, mudam o mundo. Portanto, normalmente depois ficam na história porque são pessoas muito carismáticas. São líderes muito ponderados,
muito pacientes e mediadores, portanto tentam que toda a gente na equipa tenha a sua voz, que seja ouvido, que a tarefa seja igualmente distribuída, não tanto pela igualdade, mas pelo que é mais justo, ou seja, quem tem mais capacidade física fica com mais tarefas físicas, quem tem mais capacidade intelectual, mais tarefas de índole intelectual e por aí adiante, mas criam um ambiente de trabalho estruturado e muito harmonioso, porque isto é falado, ou seja, as pessoas até podem sentir num primeiro momento que eu estou com muito mais trabalho do que o do lado, mas depois percebem porquê e percebem que cada um tem o seu espaço. E depois é um líder que não permite conflitos internos, portanto, para posições de comunicação interna, por exemplo, é muito bom. Para posições tipo Gandhi, sim, curiosamente, Sofia, para quem conhece, quem leu a biografia do Gandhi, consta que o senhor era um bocadinho violento, portanto eu não sei se ele era 9 verdadeiramente, ou se tinha uma asa no 8 muito forte, mas consta que o senhor era assim um bocadinho mais impulsivo do que parece. Mas a imagem pública que nós temos do Gandhi, geral, de conhecimento geral, sim, é um tipo Gandhi. É um tipo muito tipo guru espiritual, no geral, está bem? Como detestam conflito, têm aqui uma questão como líderes que pode ser mais desafiante, que é o dizer não, está bem? Eles têm muita dificuldade e isso pode provocar depois conflitos ainda maiores na equipa que estão a gerir ou na família, quando são gestores das suas famílias e assumem este papel de liderança nos seus círculos sociais. Ok? Eles preferem estar ao lado do líder, portanto, serem a asa do líder. Mas sim, o Gandhi seria se um 9 com a asa dominante no 8. Fazendo a ponte com as próximas lives de pistas de crescimento, de desbloqueio, o tipo 1, como líder, idealmente aprenderá a delegar. E aqui, para quem apontou qual é a liderança que gosta mais, ou a que gostava que... Ou seja, por um lado, qual é que lhe agrada mais, por outro lado, qual é que eu preciso para mim, e qual é aquela que eu nego à partida, comecem a ver aqui estes movimentos, está bem? Nas vossas anotações. Portanto, o tipo 1, como líder, deverá aprender a delegar, até mesmo o trabalho que gosta de fazer. Ou seja, pensarem numa tarefa que estejam neste momento a fazer, que estejam a encarar como vossa e como papel de líder nessa tarefa, no que mais gostam de fazer e entregarem a alguém. Primeiro pensamento 1, impossível. Impossível, pronto. Ela diz ali umas coisas engraçadas, mas não sabe a realidade cá em casa, é impossível. É possível, está bem? Tentem, experimentem, mas sem parar, sem verificar como é que está a ser feita a forma, vejam depois o resultado, partilhem, está bem? Vou deixar nos desafios, vou ser provocadora agora. Tipo 2. Ao contrário do que já faz, concentre-se em tarefas. O tipo 2, delegar deixando os outros fazerem como entenderem. Exatamente, ou seja, deixem que os outros ajudem, não como vocês querem, mas como eles querem ajudar. E se não correr bem, o que é não correr bem? É os outros não fazerem como eu quero ou os outros falharem porque não está nos meus standards. Aqui o ideal é eu fazer uma avaliação de e os meus standards estão sempre corretos? O que ele fez também não pode ser considerado perfeito para o que nós precisamos neste momento? São desafios. Aqui eu ensinar a pescar. Exatamente, ou seja, vamos por esse exemplo. Pesca tipo 1, vai sempre à pesca e vai àquelas horas, leva aquele engodo, naquele barco, naquele spot que é o melhor, que é onde se apanha o melhor peixe e vai à pesca de robalo. Mas decidiu delegar em mim esta tarefa. E eu também vou, mas não vou de manhã, vou à tarde. E começam tipo, mas à tarde não apanho. Deixem-me ir, está bem? Com a responsabilização também total. Eu vou à tarde, vou para outro sítio e não vou de barco, vou de prancha de paddle surf. Porque me apetece e porque posso. E chego lá e decido apanhar dourada.
e não apanho robalo. E está tudo certo, não é? Porque no fim do dia acabamos por ter um peixe também. O tipo 1 está irritadíssimo comigo neste momento, mas não é a mesma coisa, porque se eu quero robalo, era robalo, não era dourada. E se era para ir daquela maneira, não era para ir de outra. O que é que pode acontecer de pior? Em 2 cenários, eu posso não conseguir pescar, não é? Ou pescar um peixe que não se come, tipo uma tainha, vá, ou não pescar peixe nenhum. Sou eu que tenho que ser responsabilizada a resolver. Portanto, ou vou comprar peixe e arranjo uma solução, ou naquele dia vamos todos comer ovos. E está tudo bem. Pronto. E aí está tudo certo e não há problema nenhum. Ia ser mais leve. Boa? Lá vou eu ao mercado. Não há problema nenhum, também é uma experiência diferente, não é? Desde que eu seja, ou seja, quem vocês delegarem, entreguem tudo. Entreguem o bom e entreguem o menos bom. Entreguem os direitos todos, a fazer como quer, mas entreguem os deveres de arranjar uma solução para estar na mesa no fim do dia. Está bem? 2. Ou seja, tarefas que são tão importantes como liderar. Nomeadamente, comer, relaxar, não fazer nada, liderarem-se a vocês próprios, sem fazerem nada e sem estarem constantemente disponíveis para os outros. O tipo 2 é muito a figura da mãe, não é? Portanto, a mãe que está em casa, que tem que tratar dos filhos e do marido, e da mãe tradicional, não é? Da mãe atual e moderna e que delega e faz equipa com as pessoas aí de casa, está bem? Mas da mãe tradicional, para quem ainda tem muito este papel de ser o cuidador dos outros e dos outros estarem sempre à espera que faça coisas, tente inverter os papéis e dizer, ok, eu agora, durante 2 a 3 dias, não vou fazer as refeições porque gostava de experimentar aquilo que vocês fazem, o que é que vocês gostam. Também da forma como vocês gostam e não como eu quero. E depois não andem sempre em cima a dizer que não é assim que se faz e que daquela maneira ficava melhor. Portanto, têm que ter uma atitude altamente positiva. Tipo 3. O que tem aqui as características mais líderes e que pensa, não tenho nada para aprender, não é? Aqui, tipo 3, super líder. Se calhar aqui o grande desafio é descerem um bocadinho a importância da parte do trabalho e aumentarem de quem é que é esta pessoa. O que é que está aí dentro? O que é que eu trago, seja para o trabalho, seja para a família? O que é que eu acrescento verdadeiramente e que memórias, por exemplo, para um tipo 3, é muito giro pensar, desafiá-lo a pensar em como é que vai ser lembrado. O que é que fica? Por exemplo, para os filhos de um tipo 3, o que é que eles se vão lembrar do pai ou da mãe? Quais são as memórias que vão ficar? E depois fazer a análise, é isso que eu quero deixar ou é algo diferente? E agora, se calhar estou a ter uma oportunidade de repensar e de deixar algo diferente, está bem? Então, os tipos 4. Ok, tenho asa 2. Pronto, exatamente. E não é só a asa 2 no sentido de eu quero ajudar os outros, é também o tipo 1 no sentido de ser crítico. Porque o é em relação a si próprio primeiro e depois aos outros. Então vamos lá, tipo 4. Concentrem-se menos em si próprios. E o tipo 4 o que é que faz? Corta os pulsos. Como assim vou focar menos em mim? Como assim agora que tenho tempo para mim, para a minha introspeção, como líder que eu estou a tentar, porque também não é algo natural. Agora as pistas de crescimento é para me concentrar menos em mim? Não, é para concentrar menos nas emoções, nos sentimentos mas há mais para além de sentimentos e de emoções? Há os dos outros. Ou seja, eu não vou pedir aos tipos 4 para não focarem em emoções e em sentimentos. Estou a pedir para não focarem nos deles e focarem nos dos outros. Portanto, por um lado, focarem-se mais nos outros, não totalmente, porque vão ver também nas outras lives, mais à frente, que se um tipo 4 está completamente focado nos outros, está mal, precisa de ajuda, ok? Portanto, não é totalmente nos outros, mas
nos sentimentos e no que os outros precisam, na forma como os outros precisam. Ou seja, como o 4 valoriza muito a liberdade individual e a forma como eu faço é diferente, os outros não vão perceber, não vale a pena integrar, é ver mais com esse prisma dos outros, ok? E ver mais a tarefa, concentrarem-se mais em tarefas. O que é que vocês verdadeiramente gostavam, que está nos vossos sonhos, que está no vosso planeamento, que está aí no coração a palpitar, gostavam muito de começar e ainda não começaram. Seja por falta de organização, seja por falta de confiança, seja porque acham que os outros não vão ligar ao que vocês estão a dizer e há sempre esse lado de rejeição da sociedade. As pessoas não vão gostar assim tanto. Portanto, sentimentos dos outros, está bem, no tipo 4, e tarefas. O 5, que é um excelente profissional, um excelente investigador, tem que dedicar mais ao seu, aceder mais ao seu lado emocional. Aqui, de uma forma, eu sei que os 5, quando se retiram, vão muito pensar no seu lado emocional. Há quem seja muito tenha um lado espiritual muito trabalhado, por exemplo, como tipo 5, mas aqui o desafio é que o seja em tempo real, que aceda ao seu lado emocional em tempo real e ao seu lado instintivo e que confie mais nos seus instintos corporais mesmo. Portanto, conseguir aqui um tempo de resposta aumentado pela questão instintiva, está bem? Aqui vemos que é uma boa parceria aos 5 e os 8. Vou deixando aqui umas pistas. Mas sim, ceder em tempo real, não dedicar tanto tempo a levar as coisas à mente e a pensar nelas e deixar o coração e o corpo resolverem imediatamente. Conheço alguns, tenho que lhes dizer para verem os teus vídeos. Pois, não faz a ressalva para verem os vídeos sozinhos, de fones, isolados, tirarem notas e depois mandem perguntas que eu não vou dizer o nome deles. Está bem? Pelo lado aqui da intimidade, do lado 5. E os 8 confiam no 5 com alguma dificuldade. Os 8 não confiam em ninguém, não é? Portanto, os 8 admiram os 5. Os 8 têm algum fascínio por aquele lado mais intelectual, do estar a ler, da biblioteca. Apesar de não irem lá muitas vezes, se for o caso, gostam desse estar. Irá ser bem lá nas suas cascas, mas lindos e maravilhosos envergonhados. É verdade, são investigadores e são pessoas que contribuem muito, os tipos 5, porque têm normalmente uma cultura enorme, não é? Têm conhecimento enorme e são muito interessantes, mas maravilhosamente envergonhados. Vou roubar a expressão, está bem? Assim, publicamente. Tipo 6, não é? Tipo 6. Pistas de crescimento do tipo 6 como líder. Vamos fazer uma coisa. Vamos ter o compromisso de perguntar menos vezes e se. Ou seja, por que não? Não é? Começar a substituir. Quando me vem à mente o e se isto falha? E se isto não vai dar? E se isto... E o outro lado do por que não? Ser mais leve. Abordar estes desafios de liderança com esta mudança, de reprogramar. Será que dá? Permitirem-se experiências diferentes, formas diferentes de fazer as coisas? Tipo 7. Então vamos lá, os tipos 7, foquem, estejam cá presentes. Leveza é coisa que o tipo 7 já tem, à partida, exteriormente, não é? Mas, como líderes, o desafio é que falem menos. Que falem menos, que ouçam mais, mas em escuta ativa, está bem? Que vejam o que está por trás dos olhos do outro e que fiquem parados e concentrados na execução. Eu estou a falar mais devagar e os tipos 7 já estão irrequietos na cadeira. Ok? Para um tipo 7, o desafio é que ele consiga equilibrar o processo de concentrar-se na execução com a geração de ideias. Portanto, isto anda sempre aqui a fervilhar,
muitas ideias, mas então equilibrem, que é, se eu tenho 3 ideias para implementar esta semana, então vamos ter 3 tarefas que me vão garantir que eu consigo começar e acabar. Estou a ser muito provocadora hoje. Pronto, isto já não vão assistir aos outros lives. Vão, porque tem pistas de crescimento e vocês querem. Tipo 8. Tipos 8, vamos trabalhar a cabeça e o coração. Mais o coração. Então, os tipos 8 são desafiados aqui por mim a aprender a perdoar. De verdade, está bem? A perdoar e a esquecer e a assumir uma postura de que existem várias perspectivas válidas e que o grande desafio será dialogar sobre essas perspectivas e ouvir. Portanto, por um lado, eu falo no perdoar porque o 8, que não é muito de guardar mágoas, em relação à postura de líder, fica ofendido algumas vezes, e não de uma forma superficial, ou seja, quando ele acha que há ali uma ferida em que há uma profunda injustiça ou que houve um enorme abuso de poder, o 8 fica magoado. E aqui o primeiro desafio é perdoar, portanto limpar a ficha. O segundo desafio é dialogar. Normalmente os 8 é muito estilo monólogo, não é? Eles em tom alto e os outros a ouvir. Aqui é falar sobre as coisas, falar sobre os desafios do dia-a-dia. Porquê é que eu faço assim? Porquê é que eu gosto? Mas eu gostava de saber a tua opinião. Eu gostava de saber como é que tu gostarias de alterar o processo e dou-te liberdade para alterar o processo. E entrego o poder. Sim? Tipo 9. Líder. Raro. Então, ser líder mais frequentemente. Mas de uma forma muito verdadeira para si. Ou seja, os tipos 9 são desafiados a acreditarem mais em si, em honrar os vossos, as vossas missões e aquilo que têm como dons. Portanto, honra aquilo que têm a oferecer como líder e partilhem o vosso ponto de vista com os outros. Portanto, os tipos 9 são muito de ter balõezinhos, sabem, como os cartoons. Têm aqui uns balões de pensamento e os outros, especialmente os mais atentos e mais sensíveis, conseguem ver esses balões, mas não conseguem ver o que é que têm lá. Ou até conseguem ver, mas gostavam de ouvir da boca do 9. Portanto, acreditem em vocês, mas partilhem também porque são inspiradores para os outros, como líderes. Certo? Espero que tenham gostado e que tenham e que se tenham divertido muito. Tentei trazer também um lado mais leve e mais divertido, porque acho que também é uma boa forma de apreendermos as informações e mais características. Está bem? Eu acho que há poucas pessoas a trabalhar o Enneagrama da forma como eu trabalho. Ou seja, eu sei que há pessoas, por exemplo, que estão a ver estes lives e que estão a ver depois, que já fizeram o Enneagrama, que conhecem e que têm outras abordagens. Não vou dizer que sou contra, porque não sou, acho que são todas válidas, mas para mim esta é a que faz mais sentido. Se para vocês ou alguém que vocês conheçam pode fazer sentido esta informação, mas não da forma como eu a passo, procurem, porque há outras formas, está bem? Há outras pessoas que falam sobre isto de outras maneiras, até porque são outros tipos